Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui, e nesse conteúdo nós vamos falar dos resultados da Leve 3, a gente vai entender os destaques da companhia. Não teve ainda o anúncio de dividendos da empresa, porém eu vou acompanhar a teleconferência que vai ser realizada no dia 12 para entender um pouco mais, e se tiver novidades informo a vocês do nosso canal. Vamos começar falando dos resultados da companhia, começando pelos destaques. A receita líquida de vendas cresceu quase 3% na comparação anual, mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O mercado interno de equipamento teve uma redução de 6,2%, mercado interno no Brasil. Já o mercado externo de equipamento original cresceu 2,5% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Depois eu vou explicar com mais detalhe essa parte aqui dos mercados para você entender. Tem aqui o mercado interno de After, que é basicamente a rede de distribuição da companhia ali, que ela atende a parte de veículos seminovos e teve um crescimento forte, quase 17%, e o mercado externo de After reduziu 22%. Saindo aqui dos destaques, vamos falar um pouco das regiões e países que a companhia tem, tanto a parte de operação e também comercialização de seus produtos. Falando aqui de Brasil e Argentina, o total aqui de vendas e produção. Começando pelas vendas, veículos leves e também pesados. Veículos leves cresceu 10% no período e veículos pesados reduziu 10% as suas vendas. A parte de produção, veículos leves cresceu quase 4%, veículos pesados teve uma queda um pouco mais forte, 36% na comparação anual. Falando agora de Europa e também Estados Unidos, nós temos um cenário um pouco diferente. Mais a parte da produção, veículos leves teve um crescimento no acumulado de 10% e veículos pesados também cresceu 10% aqui no acumulado total. Então você vê a característica, né, dos países em desenvolvimento, países emergentes, na comparação com os países desenvolvido. Então você tem aqui América do Sul, Brasil e Argentina, o Brasil um pouco melhor na situação atual, porém ainda você vê o peso da produção da indústria automotiva é bem reduzido quando nós comparamos com a Europa e também ali Estados Unidos e Canadá na América do Norte. O México também, apesar de ser um país que está nesse nível de emergente, é um país também que tem uma boa produção de veículos 0 km. Então você vê aqui uma melhora no cenário doméstico brasileiro, porém ainda não é suficiente quando a gente compara com os países de melhor estrutura e países mais desenvolvidos. Falando um pouco mais aqui do detalhamento da receita líquida, para a gente entender onde a companhia está ganhando e onde tem a oportunidade de crescimento, começando aqui com o equipamento original doméstico, que é basicamente a indústria automotiva brasileira de veículos 0 km. Você tem aqui uma redução de 6,2% na comparação anual. Quando a gente olha o equipamento original exportado para os países ali, Europa, América do Norte, você tem um crescimento de 2,5%. Então está aqui a diferença. Então países desenvolvidos eles utilizam muito mais equipamentos na indústria 0 km do que países emergentes. E aqui está o ganho hoje que a companhia tem, que a Leve tem um ganho interessante nessa parte do after doméstico, que é aquela rede de distribuição para utilizar nos veículos seminovos, as peças, reposições, manutenções em geral. Você tem um crescimento forte de 16% no acumulado, e aqui que está a maior margem da companhia. Então, crescendo essa parte de veículos seminovos no Brasil de forma sustentável, a companhia tende a melhorar ainda mais as suas linhas finais ali de lucratividade. E aqui o after da exportação cai 22% pela característica dos países ali mais desenvolvidos de não utilizar muitas peças em veículos seminovos pela baixa demanda, pela baixa comercialização. Saindo aqui da parte da receita, vamos falar agora dos indicadores aí, para a gente entender com mais detalhes, começando aqui pela receita, crescimento de 2,5% na base anual. A parte do EBITDA ajustado avançou também, 8,6%, crescimento forte do EBITDA ajustado, quase R$ 1 bilhão aqui. A margem EBITDA também cresceu um pouquinho, quase 2 pontos percentuais, e a margem EBITDA ajustada 1,2 pontos percentuais. O lucro líquido, por sua vez, cresceu também, chegou a 748 milhões no acumulado, avançando 32%. Já o lucro líquido ajustado cresceu 22%, 28%
na comparação. Então você vê que mesmo com o cenário mais desafiador na indústria automotiva de veículos zero quilômetro, a companhia consegue melhorar a sua performance justamente por esses ganhos de margem melhores quando a gente fala ali do after, que é justamente a parte dos seminovos no mercado interno brasileiro. A margem líquida avançou também, ó, chegando a quase 4 pontos percentuais de crescimento. A margem líquida ajustada também cresceu 3,4 pontos percentuais. Quando a gente olha a parte do trimestre, comparando o quarto TRI de 2022 com o quarto TRI de 2023, você tem aqui um crescimento em algumas linhas e tem também algumas reduções. Então você tem aqui o lucro líquido ajustado, por sua vez, teve aqui um crescimento de 7,8%, quando a gente compara o quarto TRI 22 com o quarto TRI 23. Na comparação com o terceiro TRI de 2023, teve uma redução de 28%. Então ele caiu quando a gente compara em relação ao terceiro TRI de 2023, mas aumentou um pouco na comparação da base trimestral da companhia. O lucro líquido, por sua vez, teve esse desempenho. Quando a gente olha aqui a receita líquida, por sua vez, ó, teve uma queda de quase 9% no trimestre e também na comparação com o terceiro TRI, caiu um pouquinho aqui, caiu quase 14%. Importante que mesmo nesse cenário mais desafiador da companhia, os resultados são sólidos quando a gente olha o acumulado de 2023 e esperamos que a companhia faça ali os anúncios dos proventos com base aqui nos bons resultados acumulados de 2023. Saindo aqui dos resultados, vamos falar um pouco dos investimentos da companhia. A gente observa que os investimentos são bem conservadores, a empresa tem um controle na dívida líquida, a dívida líquida dela é praticamente zerada, e aqui os investimentos também têm um controle muito interessante, inclusive teve uma redução de investimentos, caiu de 98 para 88 milhões em 2023, a maior parte aqui dos destinos dos investimentos da companhia é na parte de pesquisa, renovação, adequação geral da sua produtividade e qualidade. Então você vê que a empresa ela tem ali a dívida líquida zerada praticamente e ainda consegue organizar os seus investimentos para não afetar o seu desempenho financeiro. Falando também a parte da remuneração dos acionistas, que a companhia está destacando a distribuição de dividendos que ela teve o ano passado, inclusive ela faz aqui menção que foi aprovado os dividendos anteriores em Assembleia Geral em abril de 2023 e a nossa expectativa é que ela faça a aprovação agora em abril de 2029, onde ela vai ter a Assembleia Geral dela. Então, como ela não teve nenhuma proposta e nenhum anúncio de dividendos junto com os seus resultados, a nossa expectativa é que a companhia faça aqui os anúncios nessa Assembleia aqui. Então, importante essa data, ó, 29 de abril, é a data da Assembleia Geral da companhia, onde ela vai decidir a destinação ali dos lucros com base na sua política de dividendos e também com base no seu histórico de pagamento. Então, a expectativa nossa aqui, ó, 29 de abril, que a companhia faça os anúncios de proventos para nós que somos acionistas de Lev3. Então falamos hoje um pouco mais dos resultados da Lev3, foram resultados sólidos, apesar do mercado ainda desafiador na parte de veículos zero quilômetro, principalmente nos países emergentes. A companhia teve um bom ganho quando a gente fala ali no mercado de after, que é basicamente aquele mercado de utilização de peças em veículos seminovos no Brasil. Então esperamos que a companhia melhore. Eu vejo aí a partir do final de 2024, começo ali de 2025, a melhora na parte da produtividade de veículos zero quilômetro no Brasil, que vai agregar também nos bons resultados da companhia a partir de 2025. Mas em 2024 promete ser um bom ano, principalmente nessa parte aí do after doméstico brasileiro. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!